Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Oliveira e hoje vamos iniciar os estudos para o TSE unificado, especificamente das matérias de direito eleitoral. Lembre, as notícias são de que provavelmente o edital vai ser publicado em agosto, com prova em setembro. Nós já estamos em abril, então, 4 meses para a publicação do edital, está na hora de intensificar os nossos estudos. Se você não iniciou, dá tempo, comece, mas pare de enrolar, pare de ficar procurando só dicas, vamos estudar de verdade. Vamos fazer a leitura das leis, vamos resolver exercícios, vamos fazer uma programação, iniciando hoje pela lei de transporte, a lei que regulariza o transporte de eleitores, vai tratar do transporte gratuito de eleitores em zonas rurais. Que lei é essa, Maria? É a Lei 6.091 de 74. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Vou colocar em tela para a gente fazer a leitura. Mas, Maria, a leitura é uma coisa chata. Sim, mas é necessário. Se é necessário, a gente vai fazer. Por quê? Quem fica só correndo atrás de dicas de internet, macetinhos, não consegue aprovação. Pode até conseguir, digamos, subir um pouquinho a sua nota. E o que eu posso dizer para vocês com a minha experiência em concursos é que, na verdade, essa pessoa só está se enganando. Então, vamos fazer o trabalho correto, que é a leitura da lei seca, que vai te garantir pelo menos 80% da sua prova vai ser com base em lei seca. Isso para técnico, para analista. Então, vamos intensificar sim os estudos dessa lei. Hoje vai ser uma aula introdutória, porque eu quero que vocês verifiquem qual vai ser a nossa estratégia de estudos da Lei 6.091 de 74. A Lei 6.091 vai dispor sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores nas zonas rurais. Mas, Maria, essa lei só vai falar sobre as zonas, os eleitores das zonas rurais? Não, porque ela dá outras providências. E que outras providências são essas? Eu fiz aqui uma separação dos artigos para que vocês tenham uma noção do que cada artigo ou cada grupo de artigos trata, qual é o assunto em cada um. Então, assim, do 1 ao 5º, do artigo 1 ao 5º, vão ser abordadas as regras gerais sobre as requisições de veículos públicos e particulares pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai poder requisitar, dentro de uma certa data, com uma certa formalidade, lógico, veículos de entes da administração direta e indireta. Nós vamos verificar isso quando fizermos a leitura completa dos artigos. Além disso, é só das entidades da administração pública que a Justiça Eleitoral pode fazer a requisição? Não. Se faltar, no caso transporte não for suficiente aqueles veículos que foram requisitados dentro da administração pública, a Justiça Eleitoral vai poder requisitar também veículos particulares, de preferência os de aluguel. É exclusivamente os de aluguel? Não, é de preferência. E dentro das regras sobre requisições de veículos, nós temos também a exceção, que seria o veículo do militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Nesse caso, ficam excluídos, tá, gente? Lógico, por razões óbvias. Além disso, quando a Justiça Eleitoral for requisitar esses veículos, ela deve se atentar de que deve sobrar veículos para que aquele ente consiga fazer atividades essenciais, ok? Então, que isso fique claro, nós vamos verificar também quando fizermos a leitura do artigo. Então, o artigo 1 ao 5º é um grupo essencial para os seus estudos. Muitas questões abordam o que está dentro desses artigos, inclusive as vedações de transporte de eleitores. Estão lá as vedações e estão as exceções a essas vedações. Nós vamos estudar em momento oportuno. Além disso, lá no artigo 6º, vai tratar sobre a indisponibilidade ou deficiência do transporte e a obrigação de votar. O que isso significa, Maria? O fato de haver uma indisponibilidade ou deficiência no transporte não exime o eleitor de votar. A pessoa tem que se virar nos 30 para ir votar. É lógico que alguns, na prática, e também com a edição da resolução 23.659 de 2021, a depender da forma como aquele exercício ficou demasiadamente oneroso, o exercício do voto, da obrigação eleitoral, pode ser que o juiz aprecie e entenda de forma diferente, acabe dispensando, dando uma isenção, mas não desobriga o eleitor de votar. E para fins de
Lei 6.091, de 74, o artigo 6º é importante, é abordado em sua literalidade, então você precisa de memorizar, perdão, a indisponibilidade ou as deficiências do transporte não exime o eleitor ou a eleitora de votar. Com isso, a própria lei vai trazer também a questão da multa eleitoral por ausência às urnas, aquele que deixou de votar, não compareceu e não justificou dentro do prazo de 60 dias, vai incorrer na penalidade de multa eleitoral. A multa costuma ser baixinha atualmente, mas o que é importante, que o que está descrito lá na nossa lei de transporte de eleitores das zonas rurais, a questão da fixação da quantia, do valor em si, não é aplicada atualmente, porque usa como base o salário mínimo, e nós sabemos que, desde a Constituição de 1988, é proibido se vincular o salário mínimo para essa finalidade, tá? Então, o que você vai verificar dentro da lei é a disposição de que há uma aplicação de multa eleitoral a quem se ausentar às urnas e não justificar dentro do prazo de 60 dias. O que é importante também, já que há dispositivos no Código Eleitoral que dispõem de forma diversa, mas lembre, Código Eleitoral, 1965, a Lei de Transportes de Eleitores, 1974. E a questão da multa, a fixação da multa, base de cálculo para a multa, nós temos a Constituição Federal de 1988, que veda a vinculação do salário mínimo para esse fim, e como novidade, temos a resolução 23.651 de, a resolução 23.659 de 2021, de outubro de 2021, que traz para a gente a base de cálculo das multas eleitorais de forma atualizada, ok? Mas, quando formos fazer a leitura, nós vamos abordar este assunto novamente, quando formos fazer a leitura da legislação, da Lei 6.091 de 74. Além disso, que assunto mais esta lei vai trazer? Vai falar sobre o fornecimento de refeições a eleitores de zona rural. Pessoal, não é para ter bom coração, fazer caridade em época de eleição, ok? Só quem vai fornecer a alimentação a eleitores da zona rural é a Justiça Eleitoral. Isso vem disposto aqui no artigo 8º, nem o particular, Maria, nem o particular. E lógico que, na prática, quando o juiz vai verificar, ele vai olhar a finalidade daquele ato, qual era a intenção. Mas, de acordo com a lei, o fornecimento de refeições aos eleitores de zona rural é exclusivo da Justiça Eleitoral. A lei vem dizendo que o fundo partidário é que vai arcar com essas custas. Na prática, na verdade, há jurisprudência e também a lei das eleições que vai dizer exatamente para onde vai ser destinado o fundo partidário, as disposições também da lei dos partidos políticos, a forma de distribuição do que vai se fazer com o dinheiro do fundo partidário. E não há, dentro dessas hipóteses, lembre-se, lei das eleições, lá de 97, a lei dos partidos políticos, de 96, nós temos jurisprudência firme dizendo que não é destinado, não há destinação para fornecimento de refeições, ok? Mas o que é importante? Que vocês memorizem, principalmente essa questão de que é fornecido, sim, e fornecido pela Justiça Eleitoral, com o fornecimento, com as custas pagas pelo fundo partidário, porque é assim que é cobrado em provas de concursos. Então, tem que decorar do jeito que está na lei. Infelizmente, está desatualizado, está. Mas aí, no caso, se houver uma prova discursiva, você pode discorrer a respeito desta orientação jurisprudencial. Mas, nesse momento, prova objetiva. Se não houver nada citando a jurisprudência e não estiver abordando essas outras leis, nós vamos nos atentar. Se a lei que estiver sendo abordada e o teor da lei a que estiver sendo questionado, o fornecimento de refeições aos eleitores da zona rural vai ser feito exclusivamente
pela Justiça Eleitoral. Isso, se necessário, não é que a gente vai sair distribuindo comida sem ter necessidade, se for realmente necessário, tá? Se for imprescindível. Porque às vezes esse transporte vai demorar dias. Nós temos, por exemplo, a população ribeirinha que fica numa embarcação, às vezes, dias para poder chegar ao local de votação. Essa pessoa precisa comer, ok? Vai ser fornecido por quem? Pela Justiça Eleitoral, mas ninguém, isso de acordo com a Lei 6.091 de 74, vai ser custeado com o fundo partidário, que não, na verdade, corresponde à realidade atualmente, ok? Sigamos. Nós temos também o artigo 9º, que vai falar sobre a fiscalização nos locais onde houver transporte e fornecimento de refeições a eleitores. Nesse caso, essa fiscalização pode ser exercida pelos partidos políticos, ok? Nós temos também a vedação ao fornecimento de transporte e refeições a eleitores de zona urbana, prevista lá no artigo 10. Não é para ser feito fornecimento de transporte, nem pela Justiça Eleitoral em zonas urbanas. Porque nas zonas urbanas, teoricamente, nós temos os terminais de ônibus, nós temos linhas regulares de coletivos, e as refeições também não devem ser fornecidas. É claro que, em se tratando de particular, você vai poder fazer o transporte dos seus familiares, não vai poder fazer o transporte de seus amiguinhos, não. Teoricamente não pode, tá, gente? É só o seu veículo próprio, se você é particular, para fazer o transporte de membros da sua família. Tem parentesco, grau de parentesco? Não, a lei não fala em grau de parentesco, mas é permitido que você faça o transporte de membros da sua família. Além disso, Maria, além disso, o fornecimento de refeições também é vedado em zona urbana. Que mais, Maria? Artigo 11. Aqui nós vamos trazer os crimes eleitorais. É um artigo importante também, porque se ele não é abordado dentro da lei, de uma questão que trata da lei de transporte de eleitores em zonas rurais, ele pode ser abordado na parte em direito penal eleitoral, na parte de crimes eleitorais, porque aqui nós temos, sim, tipos penais previstos e que são de suma importância para a sua prova. Então, isso daqui deve ser memorizado. Eu até recomendo que os crimes eleitorais previstos na Lei 6.091 de 74 sejam decorados, porque é uma hipótese em que você pode, se cair uma prova discursiva, você pode falar sobre aquilo com mais propriedade e também vai discorrer sobre o que é reclusão, sobre o que tem pena de detenção. Aqui também nós vamos ver que tem um inciso que não vai trazer nem como pena nem a detenção e nem a reclusão. É uma rara hipótese em que não há previsão de reclusão, detenção ou multa como pena, ok? Então, é importante que vocês verifiquem e estudem bem a parte de crimes eleitorais. Que mais, Maria? Lá no artigo 12 dessa lei, vamos trazer a propaganda eleitoral, que é um assunto, algumas regras sobre propaganda eleitoral que geralmente não caem em prova. Por quê? Propaganda eleitoral, geralmente o examinador vai cobrar com base na Lei 9.504 de 97. Então, raramente, eu não encontrei, examinei provas desde 2010 a 2020, não encontrei, se vocês tiverem notícia, a cobrança desse artigo 12 em provas de concurso. Por quê? Porque eles tratam propaganda eleitoral no âmbito da Lei 9.504, mais atualizada, mais detalhada, e aqui eram disposições gerais, ok? Significa que esse artigo está revogado? Não. Significa que a preferência do examinador é cobrar na Lei 9.504 de 97. Que mais? Artigo 13 vai tratar sobre movimentações de servidores. Também é um assunto tratado lá pela Lei 9.504 de 97, que vai falar do período em que você pode fazer ou não essa movimentação de servidores. Portanto, o artigo 13 não costuma ser cobrado. Significa que você deve deixar de estudar? Não. Significa que você pode concentrar os seus estudos em outros artigos, mas deve ser feita a leitura porque esse artigo não está revogado. Foi cobrado em prova? Não nas que eu encontrei e pesquisei desde 2010 a 2020, mas esse assunto já foi cobrado com base na Lei 9.504. Além disso, no artigo 13 ao 15, nós vamos encontrar o assunto Comissão Especial de Transportes e Alimentação, ok? Essa comissão especial, ela vai ser feita, o partido político
pode participar. Então, assim, ela vai ser feita para verificar qual é o melhor percurso, e dar outras providências, tá? Então, é um artigo legal para se verificar e temos sim que estudar. Prazo para a justiça eleitoral, prazo, na verdade, para a justificativa do eleitor que vai votar, que deixou de votar, na verdade, ou porque se encontrava fora do seu domicílio eleitoral dentro do Brasil, ou porque estava fora do seu domicílio eleitoral no exterior. Esse artigo 16, ele dá a base e modifica o que está disposto lá no Código Eleitoral, ok? Lá fala em 30 dias, aqui essa lei posterior, ela vai dizer para a gente que esse prazo é de 60 dias do eleitor que estiver dentro do Brasil e estiver fora do seu domicílio eleitoral e por isso se ausentou, ou no caso de 30 dias do retorno do exterior, no caso do eleitor que estava no estrangeiro. E também é um artigo relevante porque ele é cobrado não com base na cobrança da Lei 6.091, mas é cobrado, sim, o prazo de justificativa e ele está em vigor e, portanto, necessita de que se tenha uma atenção a esse artigo. Além disso, nós temos 9 artigos que foram revogados pela Lei 7.493 de 1986. Lembre-se, essa lei aqui ela regularizou, na verdade, a forma de votação, como é que ia ser a forma de votação para a eleição dos governadores, tá? Brasil recém-saído da ditadura, esses artigos foram revogados por esta lei, certo? Afinal, a lei era de 74, nós ainda estávamos dentro do período da ditadura militar. Depois veio 1986, essa lei foi promulgada pelo presidente Sarney, mas o que importa para a gente é que o artigo 17 ao 25 estão revogados pela Lei 7.493. Então, não tem esses 9 artigos para você estudar, menos 9 artigos. Ó, que beleza. Além disso, nós temos o artigo 26 ao 27, que na verdade já atingiram sua finalidade, já estão com sua eficácia exaurida, porque eles tratavam da abertura de crédito especial para se aplicar a lei, né? Aquela lei que tinha entrado, essa lei que tinha entrado em vigor recentemente, e também para que ela fosse aplicada na eleição de 1974, além de determinar que o TSE expedisse instruções para regulamentar, na verdade, né? Esta lei recém promulgada àquela época, essa lei que tinha acabado de entrar em vigor, então havia um prazo para que o TSE emitisse esta resolução, que foi a resolução 9.641 de 74, mas, como eu disse, esses artigos já atingiram sua finalidade, então eles não são cobrados em provas, menos 2 artigos a para que você tenha tanta preocupação. Além disso, o 28 informa a entrada em vigor na data da sua publicação, a entrada em vigor da lei, no dia 15 de 8 de 1974. E quais foram os artigos da Lei 6.091, de 74, mais abordados em provas de analista e técnicos dos TREs entre 2010 e 2020? Eu fiz aqui uma tabelinha com as porcentagens, tá? Em primeiro lugar ficou o artigo 5º, com 26,2% aqui. Essa porcentagem, gente, lembra, não só estatística, eu fiz o levantamento, analisei as provas, peguei as questões. Aqui, uma questão pode ter abordado vários artigos, que é como geralmente é cobrado em prova. Uma questão aborda vários artigos. Dificilmente você vai encontrar, ainda mais cada dia as provas se tornam mais difíceis, dificilmente você vai encontrar uma questão abordando só um artigo, tá? A banca vai querer geralmente trabalhar vários artigos para saber se você tem o conhecimento. Então, o artigo 5º foi o campeão de assunto dentro das questões de concursos. Isso, Banca FCC, CESP e até IBFC foram colocadas aqui. Lembrando que foram para provas de técnicos e analistas, tá? Analista judiciário da área judiciária, analista judiciário da área administrativa. Acho que eu só peguei uma questão de analista que era na verdade da área de computadores, certo? E os técnicos judiciários da área administrativa. Então,
O que é importante saber? Que 85%, ó, mais de 85% fica aqui. Lembra daquela regra de Pareto, que você vai concentrar os seus esforços, tá? Quando você for escolher como estudar, se você tiver com pouco tempo, 85% das questões abordadas em provas foram daqui. Artigo 5º, artigo 2º é importante, ficou em segundo lugar, artigo 4º, artigo 6º, artigo 11 e artigo 1º. Maria, então, se eu pegar, e aqui, ó, nós temos o artigo 3º com 4,8. Então, se você pegar do artigo 1º ao artigo 5º, você vai encontrar a maior parte das questões. Então, você tem que focar, tem que decorar, assim, principalmente os prazos, tá? Não, os prazos não são tão abordados assim como o pessoal pensa, mas são importantes, sim, e a gente não vai perder questão por prazo. Futuramente eu vou fazer uma tabelinha para que a gente tenha esses prazos memorizados de forma mais fácil. Então, se você pegar do artigo 1º ao artigo 5º, estudar bastante, incluindo o artigo 11, você vai ter mais de quase 100% da prova, né? Mas quase 90% da prova vai sair daqui, pelo menos com base nas estatísticas, com base no histórico das provas, ok? Então, vamos concentrar o nosso estudo e nossos esforços para estes artigos especialmente. Além disso, coloquei aqui para vocês um quadro, para que vocês tenham uma noção visual, para o pessoal que não consegue ver tabelinha, mas aqui fica mais divertido para a gente conseguir verificar a porcentagem. E aqui são o número de questões, tá vendo? 5 questões, ou pelo menos 5, na verdade não são questões, são incidência em questões. Dentro de uma questão, pode ser que vários artigos tenham sido abordados. Então, houve 5 incidências dentre as questões de 2010 a 2020 aplicadas em provas, que eu verifiquei que caiu o artigo 11, 5 incidências, ok? Aqui houve 11 incidências em questões que abordaram o artigo 5º e assim por diante. Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, estudem, dá um like aí, curte esse vídeo, compartilhe, porque nós precisamos de um incentivo básico, não é verdade? Compartilhe com o pessoal que está estudando, não tem grana, está liso para poder pagar os cursos, dá uma maneirada aí no tanto de material que você pega, começa pelo essencial. É importante que vocês sempre pensem em fazer o que é mais fácil. A jornada de estudos é uma jornada que exige muito da gente, eu sei, eu passei por isso, eu era técnica de enfermagem e acabei vindo para o TRE após muito estudo, muito esforço. Sei e valorizo o esforço de vocês, mas concentrem essas forças em atividades que realmente vão valer a pena, ok? E por mais chata que seja, a leitura é uma porta essencial para ter êxito nessa jornada. Lembrem-se que ouvir também, quando eu falo leitura, você pode preparar o material ouvindo, gravando. Eu, quando eu trabalhava na Central de Material e Esterilização da USP, eu acabava na parte que eu estava lavando aquele material, preparando para a esterilização, eu colocava a aulinha ali, ó, minha voz gravada daquela lei que ia cair na prova, e eu vou te falar, eu consegui com uma coisa simples como essa, sem muito truque, sem muita coisa mirabolante, muitas técnicas de estudos mirabolantes, eu consegui sim ser aprovada como oficial de promotoria, eu consegui ser aprovada até no TJ, tudo bem que eu reprovei na digitação, mas eu fui muito bem na prova, e consegui ser aprovada também no TRE, e hoje estou aqui colaborando com você, tenho sonhos também e quero concretizá-los junto com vocês, ok? Uma ótima tarde, dia ou noite, e lembrem-se, precisando, estou aqui. Vamos estudar. Muito obrigada e até mais.